Muito bem, amada igreja, vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aqueles que têm vindo nos cultos da noite ou que têm assistido os nossos vídeos, estão atentos para que nos cultos da noite nós estamos analisando as cartas que o Senhor determinou que o apóstolo João escrevesse às 7 igrejas da Ásia, ali no Apocalipse. Então estou fazendo uma série nos cultos da noite chamada A Igreja que Jesus Quer, porque ali estão marcas de igrejas que há coisas que precisam ser ajustadas e há outras coisas que são elogiadas. Portanto, nesse arrumado que nós pegamos entre uma coisa e outra, aquilo que o Senhor elogia e aquilo que o Senhor determina que seja consertado, encontramos ali as marcas da igreja que o Senhor quer. E encontramos ali coisas que dizem respeito a nós, como pessoas, o CPF e também como igreja, no CNPJ. E é preciso, então, que nós estejamos atentos para essas coisas. E nessa manhã, eu vou falar com os irmãos sobre um risco que todos nós corremos. Um risco que é inerente à vida nesse mundo. E esse risco se chama cair em pecado. E esse risco, ninguém está livre dele. Ninguém está livre de cair em pecado. O pastor não está livre de cair em pecado. O diácono não está livre de cair em pecado. O irmão mais fervoroso de oração, ou a irmã, não está livre de cair em pecado. E por muitas vezes, o pecado, aliás, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, vai dizer que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, que são as testemunhas que deram a vida por Cristo, em Hebreus capítulo 11, e vai dizer que já que nós estamos cercados dessa tão grande nuvem de testemunhas, dessa gente toda que deu tudo pelo Senhor Jesus, inclusive a própria vida, nós devemos fazer a nossa parte. Que parte é essa? Deixar todo o embaraço. O que é um embaraço? Aquilo que não é pecado, mas que pode ser um embaraço que nos atrase o crescimento da vida cristã. E também o pecado, e ele vai acrescentar: o pecado nos rodeia de pertinho. Deixemos, portanto, todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, meus irmãos, ele está à porta, como o Senhor disse a Caim, ainda antes de Caim cometer o seu pecado, o homicídio contra seu irmão. O Senhor o alerta e diz: olha, você tem que dominar o seu desejo, porque o pecado jaz à porta. Grandes homens e grandes mulheres, infelizmente, caíram em pecado. E esse texto que nós estamos lendo, que vamos ler na verdade, conta a história de um desses, que foi o rei Davi. O rei Davi era casado, o rei Davi tinha 3 mulheres. E o rei Davi, a certa altura, no capítulo anterior nós vamos ler isso, na época em que os reis costumam sair para a batalha, Davi não saiu para a batalha, achou que era bom ficar ali numa meditação lá no palácio, vivendo a tranquilidade. E a certa altura do terraço do palácio ele olha e vê a casa do vizinho. E na casa do vizinho ele olha e, opa, a mulher do vizinho está tomando banho. Pronto. Vai 1 João, vai dizer que tem 3 coisas que nos levam ao pecado. Davi caiu logo na primeira, né, pastor Reinaldo? A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos. Entrou, Davi botou o olho naquela mulher e falou, mandou saber quem é. Aquela ali é Batseba, esposa do teu servo Urias.
o heteu, ele manda trazer Batseba. A Bíblia diz que o que aconteceu ali foi adultério. Portanto, eu vou ficar com a definição da Bíblia. O que aconteceu ali foi adultério. Porque de outra forma, pensa comigo, alguém podia dizer não para o rei? Mandou buscar a mulher veio. Se ela dissesse não para o rei, ela poderia ter garantido que ela sairia viva dali, inteira dali, sem uma acusação dali. Então, para todos os efeitos, poderia nos parecer que houve mais do que um adultério, mas um estupro. Enfim, fico com a definição da Bíblia: houve adultério. Adultério é consensual. Se a Bíblia diz que é adultério, é com ela que eu vou. Davi adultera com Batseba. Satisfeita a vontade pelo pecado, volta cada um para o seu lugar. Davi para o seu palácio, Batseba para a sua casa. Batseba engravida e manda recado para ele. E aí o rei fica naquele dilema: caramba, e agora? Vão descobrir o meu pecado. Já sei, vou resolver isso, vou esconder o meu pecado. Não foi esse o primeiro desejo de Adão também e Eva? Vamos esconder o nosso pecado. A gente se esconde aqui, faz uma roupinha de folha de figueira e vai dar tudo certo. Só que não. Davi também tentou arrumar uma folha de figueira virtual, usando o marido. Manda chamar Urias, o heteu, eu quero falar com ele. E vem Urias, o heteu. E aí ele ouve o relatório que Urias deu. Muito bem, pode voltar para sua casa, Urias. E Urias diz: não, os meus irmãos de armas estão lá lutando pelo rei, meu senhor. Imagina a cara do Davi ficando grandona nessa hora, hein? E vermelha. Estão lutando lá por Israel e pelo rei, meu senhor. Como eu entraria na minha casa? Urias dorme na rua, bota lá uma tenda e dorme na rua. Davi diz: caramba, se esse cara não entrar em casa, se ele não tiver conjunção com a mulher dele, como é que eu vou esconder esse negócio? Já sei. No dia seguinte, manda chamar Urias de novo. Urias, fiquei muito satisfeito com o seu relatório. O Senhor tem sido com o nosso exército. Vamos celebrar. Senta aí, vamos comer, vamos beber. Urias está bebendo pouco, hein? Bebe mais. Bota esse aqui do bom e do melhor. Urias, prova esse aí. Agora bebe aqui. Urias saiu de lá de um jeito que, se ele passasse na blitz da lei seca, estava lascado. Saiu para lá de Bagdá, de Marrakech, de todo o Oriente Médio. E aí o Davi pensou: agora é a minha hora, agora ele vai para casa. Urias nem bêbado foi para casa, deitou-se e dormiu lá da mesma forma da sua tenda. E aí Davi, que já tinha cometido o pecado do adultério, resolve que agora então, para esconder o seu pecado, aquele jeitinho não ia dar. E agora ele precisaria colocar um outro pecado, um abismo levando a outro abismo. E ali então Davi dá uma carta selada na mão de Urias: manda esse recado aqui lá para o teu comandante. Tá bom. Urias estava levando na sua mão só uma coisa: a sua sentença de morte. Aquela carta dizia: bota Urias na frente mais quente da batalha. E assim foi. Urias foi para a frente de uma batalha numa cidade onde eles estavam à porta, tentando invadir o muro da cidade. Lá de cima lançaram uma pedra. E quando a gente fala de pedra, não é pedra, é pedra. E aquela pedra racha o crânio de Urias. Urias morre em batalha. Eu imagino Davi se alegrando com isso, dizendo: bom, agora sim, já que Urias morreu, pode deixar Urias, nada tema, eu vou pegar a sua esposa e vou tomar conta dela. Traz a esposa de Urias para debaixo, do seu teto.
E agora sim, se a mulher engravidar, não tem problema, é do rei, ficou até mais certo, né? Não vou ter um rei, não vou ter um filho em nome de outro, não, é meu mesmo, está tudo certo, agora vai dar tudo certo para mim. Até que o Senhor entre em ação, porque ele havia se esquecido que há um Deus em Israel. E aqui nesse capítulo, Deus manda o profeta Natã ir até Davi. E o profeta Natã conta uma história muito triste sobre um homem que era rico, que tinha várias cordeiras ao seu dispor, mas que na hora de oferecer um jantar, ele resolve usar a cordeira única de um outro homem. Veja, Davi, antes de ser rei, qual era a profissão dele lá no passado? Pastor de ovelha. Ah, mas o sangue ferveu, pastor irmão? O sangue ferveu, como assim? Esse homem merece morrer? E o profeta Natã, mas esse homem é você. E é a partir daqui que eu quero fazer essa leitura com vocês, a partir do verso 5. Estou lendo na NVT, está aqui atrás de mim a versão que eu estou lendo, se alguém quiser acompanhar. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Davi, numa hora dessa, já estava lívido, branco, suando frio. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Prestou atenção nessa frase? Pois você me desprezou, diz o Senhor. Percebem o pecado, a profundidade do pecado? Não era simplesmente um pecado contra Batseba, contra Urias, contra o reino, mas contra o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a gente às vezes flerta com o pecado. Às vezes a gente pensa que existe pecadinho e pecadão, porque na cabeça da gente, uma coisa é você furtar e comer ali um chocolatinho na loja americana. Quem nunca, né? Vejo o sorriso, não me preocupo. Uma coisa é você comer um chocolatinho ali na loja americana, o que tem? Eu tinha um tio que gostava de fazer compra no Carrefour, ele ficava comendo o pão, vinha aquele pão do Carrefour, ele ia comendo, no final largava aquilo ali. Aquilo é prejuízo. Mas o que tem? É um pecadinho. Agora, roubar o país, aí não. Roubando os impostos do pobre trabalhador. Ué, mas roubo não é roubo? Furto não é furto? Adultério não é adultério? Pesos e medidas diferentes. O Senhor não faz acepção de pessoas. Balança enganosa, seja a balança para enganar com 10 gramas ou com 3 quilos, balança enganosa é coisa abominável para o Senhor, está escrito. Então ele diz: você me desprezou quando tomou a mulher de Urias, e foi aqui que apareceu o problema. Verso 11: assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo, tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Isso vai se cumprir lá na frente, na sedição e na tomada do poder que o seu filho Absalão fez. O que você fez em segredo, eu farei acontecer abertamente
diante de todo Israel. E aí você para, e você olha, e você pensa, e agora, se fosse eu nesse momento? O que me chama a atenção do rei Davi é que ele foi capaz de pecados terríveis como esses aqui. Foi. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós. Não estava isento de pecado, de pecaminosidade. Mas Davi teve o seu tempo de esconder o seu pecado. E agora o seu pecado é exposto publicamente. E estamos nós aqui, 2.000 e tantos, 3.000 e tantos anos depois, falando do pecado dele. Alguns relutariam, alguns negariam diante do profeta, outros mandariam prender o profeta. Não, prende esse profeta. O que foi que Herodes fez com João Batista? Prendeu, deixa ele guardado lá para ele aprender a não falar da vida dos outros. Mas não o rei Davi. O rei Davi toma uma postura diferente. Verso 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Que filho? O filho que Batseba estava esperando. Até aqui, vamos orar. Fala conosco, Senhor, nos alimenta, nos proporciona, Pai, uma palavra que seja verdadeiramente de cura para quem precisa de cura, de libertação para quem precisa de libertação, de alerta para quem precisa de alerta. Que eu diminua, o Senhor cresça, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Mas, irmão, não é segredo para ninguém que adultério é pecado. Já estava lá nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Não é segredo para ninguém que a família é um plano de Deus. Já estava escrito lá em Gênesis: deixará o homem, pois, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai ser confrontado com a realidade que eu acabei de mencionar, do plano de Deus para a família, e a realidade prática, que era a lei de Moisés permitir que acontecesse o divórcio. E o Senhor Jesus vai dizer de maneira bem clara: olha, Moisés deu a vocês o divórcio, não porque isso fosse o plano de Deus, mas por causa do coração duro de vocês. Não sei quantos já pararam para pensar nisso, mas imagine, não vamos flexibilizar. Casamento é casamento, e casamento só se dissolve pela morte. Quantos feminicídios teriam acontecido? Então eu só posso me casar com a outra que eu gosto, se a minha mulher morrer, isso pode ser arranjado. Moisés, por causa da dureza do coração, abre essa possibilidade da carta de divórcio. E o Senhor Jesus deixa isso bem claro, bem patente diante de todo mundo. O problema não estava no casamento, o problema não estava na mulher, o problema estava na dureza do seu coração. Aconteceu com Davi. Seu coração pecaminoso caiu nessa. E a Bíblia também vai dizer, lá no Salmo de número 127, mais uma coisa sobre os filhos. Que os filhos, eles são o quê? Herança do Senhor. O que vemos então, somando todos esses elementos, o que podemos extrair desse texto? Que o pecado, meus irmãos, ele jaz à porta. Quando nós não estamos vigiando, e o grande ponto da mensagem de hoje é exatamente a vigilância. Nós que estudamos direito, né, Letícia, lá na faculdade,
nós encontramos dois tipos de culpa. Uma é a culpa objetiva e outra é a culpa subjetiva. E quando alguém comete algum erro por culpa objetiva, essa culpa pode ser de duas formas: a culpa invigilando, ou seja, você cometeu esse erro, essa ilegalidade, porque falhou na vigilância, e outra é a culpa por colocar alguém para fazer aquela coisa e você escolheu aquela pessoa para fazer, e portanto indiretamente a culpa é sua, porque você colocou aquela pessoa para fazer. Davi cometeu esse erro invigilando, ele faltou aqui com a vigilância. E muitas vezes nós caímos em pecado quando nós estamos tranquilos, não estamos vigiando. Hoje à noite eu vou falar mais profundamente sobre isso na carta da igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse. Não vou mais entrar muito profundamente na parte da vigilância, porque ela vai vir com mais, um pouco melhor à noite, mais bem tratada na parte da noite. Davi não estava vigiando, Davi se colocou naquela condição de ver aquela mulher e desejá-la. O pecado, ele está sempre à porta. Satanás está sempre prontinho com uma tentação na bandeja para oferecer a cada um de nós. Quando nós não estamos vigilantes, nós precisamos estar, portanto, vigiando todo o tempo. A Bíblia nos diz para fazer duas coisas concomitantemente: vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Eu falho nisso, e todos os pastores que eu conheço falham nisso, porque eu sempre digo, sempre vejo outros pastores fazerem também: irmãos, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas eu e tantos outros falhamos em dizer: irmãos, estejamos sóbrios, vigilantes. Muitas vezes problemas que a gente vai tratar no gabinete, com esta palavra poderiam ser evitados. Irmão, irmã, esteja vigilante. Você tem vigiado? Você tem olhado os pontos fracos? Tem fechado portas que podem ser entradas para Satanás na tua vida? Ou você tem deixado a porta aberta e dizendo: não, por ali não vai entrar não, porque eu confio, porque eu sei que isso não vai acontecer comigo? Às vezes, apesar da vigilância, Satanás vem e apronta, como aprontou com José. José fugiu. E se tem uma coisa que a Bíblia diz, tem muitas coisas que a Bíblia diz que a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar com a oração, com a súplica, em louvor. Mas tem uma coisa que ela diz que a gente deve fugir: fugir da prostituição. E Davi errou, porque não só não fugiu, como se lançou, se jogou. Aquilo que eu sempre falo: ninguém cai em adultério. Adultério a gente se joga. E ainda tem que o outro concordar. É difícil cometer adultério. Adultério não é fácil. Tem que ter duas pessoas concordando. Um quer se jogar e o outro também quer, e os dois se jogam. Ainda assim aconteceu. Meus irmãos, primeira coisa: vigilância. Há coisas na sua vida que você precisa vigiar. Hábitos na sua vida que você precisa ter mais atenção e evitar. Eu vou dar um exemplo meu, da minha vida destes dias. Eu sei que você tem os seus também. Eu, pastor Jair, sabe disso, eu acompanho muita coisa sobre política, e não é de hoje, desde sempre. E eu tinha lá, nas minhas listas do YouTube, vários canais que falavam sobre política. Eu estava inscrito em todos eles. E várias vezes por dia eu recebia notificação desses canais. Chegou um ponto que eu ficava tenso de tantos canais que eu recebia ali de notificação, que eu queria ver a novidade do momento, o escândalo do momento, o problema do momento, a coisa errada do momento que deveria ser combatida.
Isso é pecado? Não. Mas isso é embaraço. Entendeu? O que eu comecei a fazer? Comecei a me desinscrever de todos aqueles canais. Mantive um canal de política e agreguei alguns outros canais ligados ao Evangelho, para ouvir mensagens, para receber novidades quando apareceu um louvor novo, alguma coisa assim. Troquei algo que iria tomar o meu tempo, porque eu não sou chamado para ser político, sou chamado para ser pastor, e coloquei no lugar algo que vai agregar no meu chamado. Os irmãos percebem? Aquilo poderia se tornar um atraso para mim. Aquilo poderia se tornar um problema que ia tomar o meu tempo para fazer o que eu preciso fazer. Portanto, o embaraço tem que ser deixado. E o pecado também tem que ser deixado. Talvez haja uma porta de embaraço aberta na sua vida, ou algumas. Talvez você tenha dado tempo, esteja dando tempo demais a canais de notícias no YouTube ou na televisão. Talvez você esteja dando tempo demais para séries, filmes, não sei. Algo que, comparativamente, você vai ver, bom, eu estou gastando esse tempo nas coisas de Deus e estou investindo esse tempo nessas outras coisas. É preciso que isso seja modificado, para que você então se fortaleça no que você tem que se fortalecer. Sem o correto alimento, a gente enfraquece e a gente cai em pecado. Quantos estão entendendo? É preciso entender que o pecado tem consequências. Por causa do pecado, o relacionamento de Davi com Deus havia sido maculado. Deus fala, você, como é que eu vou reler esse pedaço aqui? Você me desprezou. Primeira consequência: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Primeira consequência do pecado: nos afasta de Deus. A primeira consequência mais visível seria o homicídio, seria o fato daquele pessoal que trabalhava ali no palácio conhecer o fato, a fofoca, a rádio peão não perdoa ninguém. O povo já estava fofocando com toda certeza. Mas a primeira e principal consequência: Deus estava insatisfeito. Deus havia sido atingido na sua santidade pelo desprezo do rei Davi. Davi foi perdoado por Deus, o Senhor perdoou. Mas houve outras consequências. Vimos aqui, a própria família dele. Não é que Deus trouxesse maldição sobre a família de Davi, mas Deus permitiu que coisas acontecessem na família de Davi, coisas que talvez ele de outra sorte não viesse permitir, avisasse, livrasse de alguma forma. Mas ele disse: eu vou deixar as coisas acontecerem na tua família para você entender. Primeiro resultado: esse filho morre. Por que, meus irmãos? Como foi dito ainda agora, os filhos são herança do Senhor. Esse filho não era herança do Senhor. Esse filho talvez viesse a ser rei sobre Israel, e isso seria um problema. Seria um filho de adultério com homicídio. Para quem leu aquele grande livro do autor brasileiro, que me falha o nome agora, que se chama Memórias de um Sargento de Milícias, né? Tinha um xingamento: você é o filho de uma pisadela com um beliscão. Aqui ele seria o filho de um homicídio e de um adultério. Deus disse: não, esse filho vai morrer. Era necessário que esse filho morresse, porque aquele filho seria sempre o filho do adultério, o filho do homicídio, o filho do pecado. Deus parecia que não, mas ele estava dando graça a Davi.
por aquele filho não viver. E Deus deu graça dobrada ainda, porque o próprio filho de Batseba, mais à frente, Salomão, vai ser o novo rei de Israel, o maior rei de Israel, de todo Israel junto. Deus permite que aconteça aquele absurdo. Aminon toma a própria irmã, e depois Aminon vai ser morto por Absalão, e depois Absalão vai tomar o reino de Davi por um tempo, até que ele venha a ser morto. Coisas terríveis acontecem na vida de Davi como consequência do seu pecado. Irmão, não brinque, não flerte, não dê bobeira com o pecado. Pecado é para ser tratado como pecado. O pecado é tóxico. O pecado, ele é radiativo. O pecado não fere, o pecado mata. O salário do pecado é a morte. E nessa manhã, nós estejamos mais uma vez como igreja do Senhor, cientes de que há uma coisa que faz separação entre o nosso Deus e nós, que é o pecado. Que ao pecarmos, pecamos contra alguém, é verdade, mas primeiramente pecamos contra o nosso Deus. Desprezamos a palavra dele. Nós conhecemos a palavra, nós vimos a igreja todos os domingos, quarta-feira estamos aqui em oração, lemos a Bíblia. De que nos serve a palavra de Deus se ela não é aplicada ao coração, meus irmãos? Está lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Eu amo esse versículo, porque ele fala isso de uma maneira bem clara. A palavra ela está na tua boca e no teu coração. Não é só para você mostrar que você sabe os versículos de cor. É para cumprir, é para colocar em prática hoje o que está faltando de prática na sua vida. Faça essa meditação. Eu sei o que está faltando e como está faltando coisa na minha vida. Eu não estou satisfeito com a minha vida devocional. Eu não estou satisfeito com a minha vida eclesiástica. Eu creio que eu nunca estarei satisfeito, mas eu preciso estar insatisfeito para saber que eu preciso de mais graça, eu preciso de mais poder e autoridade do Senhor. Você precisa também, porque o pecado está aqui, ó, do meu ladinho. Se eu desviar o meu pé, já caí, já fui. Esteja alerta, esteja atento, vigia e ora. Leia a palavra, ora, vigia, louva ao Senhor, vigia. Ah, mas aquele fulano me irrita, aquele meu filho me irrita. Vigia, vigia as tuas respostas às coisas, vigia aquilo que você faz, vigia aquilo que você não faz e que poderia fazer para evitar confronto, para evitar problemas. Vigia aquilo que de repente não é pecado, mas que é um embaraço. E nessa manhã, nós saímos daqui alertas, para a necessidade da vigilância, para a necessidade de vigiar e evitar o erro, o pecado que tão de perto nos rodeia. Que assim nós evitaremos também consequências. E a principal consequência, a mais triste, é entristecer o Espírito Santo de Deus. É trazer o julgamento do Senhor sobre a nossa vida. Deus abençoe a você e a mim. Estamos diante da mesa do Senhor. Nessa mesa, essa mesa é um lugar de confissão. Enquanto nós vamos agora nos preparar para a ceia do Senhor, seja um tempo de você confessar ao Senhor aquilo que você precisa mudar, aquilo que você não tem vigiado, aquilo que você precisa entregar de novo aos pés do Senhor. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi pregada. Eu peço a Tua graça sobre nós, começar por mim, pecador, e cada um dos nossos irmãos.
ensina-nos novamente a vigilância. Ensina-nos o vigiar e orar. Que nossos joelhos estejam calejados de oração, que os nossos olhos não tenham descanso na vigília, na vigilância, para que sejamos então encontrados como aquelas virgens santas preparadas, e não como as virgens loucas que não tinham azeite. Ser conosco nessa manhã, trabalha no coração de cada um, de cada irmão dessa igreja, a começar por mim, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Eu vou